Está entrando no ar. Programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar. Café.com. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa da Rádio Equipe, Café.com, trazendo assuntos relevantes e de discussão entre os nossos alunos e jovens aí de toda a nossa cidade. Hoje nós estamos aqui com a professora Adriana. Olá. Com os nossos alunos do 8º ano, Alana, Maria Clara e Natan. Tudo bem com vocês? Tudo. Então agora eu vou passar a palavra aqui para a nossa querida Adriana, que ela vai, começar o assunto do dia, da pauta do dia. Olá para todos, obrigada Celeste. Realmente o assunto que nós vamos tratar hoje é de extrema importância, né? E é um assunto recorrente nas nossas conversas de família, nas nossas conversas no clube, né? No nosso ambiente escolar, porque é uma situação que não acontece somente em determinados lugares, mas é na escola, por exemplo, que aparece a discussão, né, que aparece aquele momento que a gente deve parar para refletir, se colocar no lugar do outro. Nós estamos falando do bullying, né? Vocês fizeram a leitura de um livro que fala sobre esse assunto, né? É o Veneno Digital. E quando vocês receberam o livro, que vocês souberam do assunto, qual foi o pensamento de vocês? Achariam que seria uma coisa enjoada? Qual foi a primeira opinião antes de ler o livro, a primeira impressão? Eu acho que ia falar como a nossa opinião na internet influencia no mundo de hoje, porque tudo que a gente posta, a gente tem que ter consciência que hoje tudo é divulgado rapidamente, tudo se espalha pelo mundo. Então, a partir do momento que a gente divulga aquela notícia, a gente tem que saber que aquilo já está na mão de milhares de pessoas. A questão do livro ali não era somente a notícia sendo colocada, mas com a intenção de prejudicar alguém, de ofender alguém. Não foi isso, Alana? Sim. E qual foi, Natan, para você? Teve no livro alguma questão surpresa na visão como o bullying foi tratado? Você já esperava aquela coisa, aquele assunto maçante? Como é que vocês receberam isso? Eu não esperava nada além do que eu já pensava ser. Mas o livro te surpreendeu? Ou... Surpreendeu porque quando eu vi o livro, a capa dele, eu não imaginava que falava sobre bullying, mas eu imaginava que falava alguma coisa sobre a internet, por conta da menina estar com o celular na mão. Entendi. No Brasil, Celeste, em 2015, né, houve alteração da Lei 9.394, né, essa lei é de 1996, no artigo 12. Essa lei, na verdade, a alteração que aconteceu, ela diz o seguinte, ela coloca nesse artigo a escola, clubes, quaisquer ambientes, né, que tenham ali um agrupamento como responsável por ações de prevenção a esse tipo de agressão, porque o bullying é uma agressão, né? Sim. Isso é muito interessante porque a ideia primeira é trazer a consciência, né? Porque não adianta a gente proibir. Você acha que tem jeito, Alana, de proibir o bullying? Não. Ou uma questão mais de consciência? Qual a sua opinião? Conscientização. Para você, Maria Clara. Eu acho que é uma questão, não tem como você evitar. É muito difícil evitar. Tudo vem, acho que da forma que você é educado. Mas mesmo assim, acho que por existir, classes sociais diferentes, essas coisas, é sempre necessário conscientizar. Mas é muito difícil, eu acho. Para você, Natan? Para mim tinha que ser um assunto que é discutido nas famílias, em reuniões, na escola, com reuniões também, para conscientizar mesmo as pessoas que agem dessa maneira. Vocês sabem, assim, para vocês, o que é bullying? Se é aquele apelido que eu vou colocar agora em você passou, falei assim, ia lá, fala alguma coisa sobre você e todo mundo ri, ou é o quê? O que incomoda vocês nesse contexto? É qualquer tipo de ofensa, seja física ou psicológica. Acho que é um assunto que devia tem importância, mas devia ter muito mais, porque é uma coisa muito séria e pode ter graves consequências.
Eu acho que, tipo assim, a pessoa, quando ela começa a praticar bullying, é um sentimento que, tipo assim, acho que ninguém consegue evitar, porque é a pessoa que tá sentindo e a pessoa que vai agir de acordo com o que ela tá pensando. Eu acho que ela não vai ser influenciada por ninguém. Aquilo vem dela mesma. E, às vezes, por ela estar sentindo inveja ou passando por um momento difícil, ela acha que é melhor julgar as pessoas para se sentir superior, mas não é assim. E o bullying, na verdade, ele se caracteriza não por uma brincadeira. Eu fiz uma brincadeira, eu percebi que você não gostou, vou lá e falo, desculpa, né? Acabou. Sim. A questão do bullying é a recorrência disso, né? É como isso vai se repetindo, né? E entre vocês jovens, por exemplo, adolescentes, a gente percebe, a gente sabe que o jovem, ele chega uma época da vida dele em que ele se afasta um pouco da família e ele passa por um ambiente muito mais de amigos, né, de colegas. E geralmente é nesse ambiente que os grandes problemas acontecem, né? As grandes ofensas, os grandes grupos. Então, eu gostaria que vocês falassem pra gente um pouquinho o que vocês têm realmente como amizade. Você segue um amigo incondicionalmente? É isso que é amizade? O que seria isso pra vocês? Porque eu acho que é um ponto de partida para a questão do bullying. Eu acho que hoje em dia, tipo, na nossa idade, é a idade que a gente mais é influenciado por outras pessoas. Muitas vezes vão oferecer pra gente coisas, a gente vai achar que é, mas não é. Eu acho que é uma fase que a gente tem muita dúvida, então que às vezes, muitas das vezes, a gente segue o caminho errado também. Mas levado por uma amizade? Levado Como que é muitas isso? vezes por uma amizade. A gente às vezes não sabe diferenciar aquele amigo que a gente tem de muito tempo e acaba conhecendo uma pessoa nova e acha que aquela pessoa vai ser a melhor pessoa do mundo, mas ela não é. A gente tem que passar a conhecer a pessoa melhor até criar confiança. Acho que você não pode conhecer a pessoa e já falar a sua vida inteira, suas inseguranças. Se você percebe, por exemplo, que tem um amigo seu sofrendo bullying, tá? O que você acha, vocês, né? O que vocês pensam que seria a melhor forma de ajudar esse amigo? Pra mim, acolher ele com... Vamos supor, eu gosto muito de jogar bola. Chamar ele pra jogar uma bola, jogar jogos no celular mesmo. Conversar, se ele quiser, sobre o assunto que está ocorrendo na vida dele e coisas assim. Apoiar, né? Apoio. Isso. Né? Vocês já sofreram alguma condição de bullying? Já sofreram bullying? Eu acho que sim, mas eu não levo muito a sério, não. Você simplesmente passou por cima? Maria? Eu acho que, tipo assim, Maria Clara, levo muitas coisas na brincadeira. Mas que eu já tive meu período de muita insegurança, sabe? Que eu achava que ninguém gostava de mim. Fiquei bem triste. Teve uma época que eu fiquei triste. E isso foi recorrente de brincadeiras? É. Foi, tipo assim, por eu ser novata, eu ainda não conseguia me enturmar muito bem. Então, acho que por eu ser uma criança ainda, sem muito conhecimento, eu achava que eu ia ficar sozinha. Muita insegurança. Eu também, quando, tipo assim, eu vim de outra escola e entrei aqui na equipe, aí, tipo assim, a maioria das pessoas não gostava de mim, aí eu cheguei e aí o Natan me acolheu, várias pessoas me acolheram, aí tinha muitas pessoas que não gostavam, e aí com o tempo eu fui me enturmando, fui fazendo amizades, a Maria Clara não gostava de mim, e hoje nós somos Eu pratiquei praticamente bullying melhores com ela. amigas. Eu gostava, Lana. Entre os adolescentes tem muito isso, né? De achar que o outro não gosta. Se sentir ameaçado, né? Porque, na verdade, eles ainda não aprenderam a se colocar no lugar do outro. Eu estou aqui, Maria Clara já está aqui desde pequenininha na equipe. Então, quando chegou a Alana na sala dela, o que essa menina veio fazer aqui? Né? Não conhece, eles têm mania de pré-julgar. Foi um pré-julgamento que você fez, tanto é que hoje, né, vocês são amigas. Aí é que entra a questão da família, da escola, dos adultos, de intervir na tentativa de mostrar para as duas partes que, bom, você está insegura quanto a ela, mas ela também está insegura quanto a você, e chegar num diálogo, chegar num ponto de conversa, de apoio. Nós mesmos cometemos esse erro de às vezes a gente nunca conversou com uma pessoa e fala que não vai com a cara dela, que não gosta dela. Aí depois você começa a conversar, começa a ter a convivência e você muda completamente seu pensamento. Acontece muito isso. A gente tem que estar aberto a isso, né? Dar a chance do outro se mostrar também,
né? E o outro conhecer a gente, né? Eu acho que a gente vai muito pela opinião dos outros. Tipo, um amigo seu já conhece aquela pessoa e ele fala mal daquela pessoa. Aí, antes de eu conhecer, eu vou pela opinião dele. Já Aí tem um começo a pré-julgamento. criticar também. E uma coisa interessante que eu estou vendo aqui é como vocês abordam a questão do bullying. Vocês não se colocam apenas como vítimas, mas vocês estão parando para pensar, bom, eu estou criticando o bullying, mas eu já fiz. Isso já aconteceu comigo? Porque a tendência dessa discussão é você comentar das vítimas, né? Mas a pessoa se colocar como alguém que às vezes faz uma brincadeira, às vezes, né? Fez uma vez, 2, 3 e não percebe que aquilo ali está ofendendo alguém, é muito mais difícil, porque é muito mais fácil você acolher uma vítima do que você acolher um agressor. E você sabe que tem uma coisa que, agora você falando nisso, eu lembrei, assim, quando eu era da idade delas, né, que estava, na verdade, no ensino médio, indo para o ensino médio, eu era muito magrela. E aí eles me colocaram um apelido de magrela. Na nossa época não tinha bullying, né, Adriana? Era uma coisa assim, você tinha que quase que naturalmente aprender a lidar com aquilo. A gente... Né? Hoje a em gente dia para ter uma observação maior, né? A gente entendia que aquilo era implicância ou era um carinho. Eu levei pro lado do carinho, porque eu era magrela mesmo. Eu falei assim, gente, eu vou brigar como? Eu não tenho como provar que eu não sou magrela. E aí, até meu namorado, na época, me chamava de magrela. Ele falava que tinha 2 magrelas, a bicicleta e a namorada. E aí, isso virou, como você falou, você leva tudo na brincadeira. Isso virou uma brincadeira e aqueles meus amigos daquela época, até hoje, me chamam de magrela. E eu já não sou tão magrela assim. No livro que vocês leram, né, a questão foi um pouco mais complexa, né? Ela chegou a ser colocada na internet, né, sobre fotos que foram montadas e todo mundo começou a julgar a menina a partir daqui dali. Então existe essa parte que a Celeste colocou, que a gente sabe que às vezes é uma brincadeira e que a gente tem que saber sair ali com bom humor, mas existe aquela coisa que é séria mesmo, né, que parte às vezes para uma agressão, a destruição da moral de alguém, né? Então, nesse sentido, a gente tem que, né, procurar realmente questões legais, procurar ajuda psicológica para a vítima e para o agressor, principalmente se tratando de adolescentes, né? Então, vamos tentar pegar esses 2 perfis. Porque geralmente o agressor também deve sofrer por algum problema e às vezes por a condição do outro estar melhor do que a dele, ele julga a outra pessoa tentando se sentir superior, entendeu? Pode falar. Eu acho que eles, tanto a vítima quanto o agressor, se sentem inseguros. Porque mesmo se a vítima for uma pessoa segura, ela passa por um momento de insegurança, porque deve ser uma coisa horrível. Acho que aí que entra o papel da amizade, do amigo. Que ao mesmo tempo que ele tem que acolher, tem que incentivar ele a ficar seguro, conversar esse assunto em casa, com os pais, porque sozinho também não tem condições. Não consegue, né? Vocês, como vocês acham que a família, vamos partir da família primeiro, depois a gente parte de outros pontos, como vocês acham que a família deve intervir nessa situação, da questão do agressor? Porque a primeira ideia que a gente tem é negar. Não, meu filho não fez, né? Não é assim, é brincadeira. Como é que vocês acham que isso deve ser abordado pelos responsáveis desse adolescente? Eu acho que deveria haver diálogo entre a família e do agressor e daquele que sofre o bullying, para poder discutir sobre o que está acontecendo com eles e não ficar guardando aquilo para dentro de si, porque pode gerar muitas outras coisas. Não esconder o assunto, não abafar, né? Eu acho que a família do agressor também, ela tem que se conscientizar e escutar os 2 lados. Porque você não pode escutar, é lógico que ele vai ter vai ter um princípio acreditando mais no seu próprio filho, no seu próprio fruto. Mas temos que escutar os 2 lados, porque é uma coisa bem... Mesmo porque as agressões, elas começam pequenas. Sim. Né? Aí, com a ideia da impunidade, ela vai ganhando força.
né? Então você tem dois fatores aí. Você tem aquela sensação de que nada vai te acontecer, responsabilidade nenhuma sobre suas ações, né? E depois vem a questão do silêncio da vítima, né? Então agora eu gostaria que vocês falassem da vítima. Como é que vocês percebem uma pessoa, entre vocês, colegas, que está sofrendo bullying? Como essa pessoa passa a se comportar? Acho que ela passa a se comportar mais isolada, se afasta do resto da turma, fica sozinha e não quer mais conversar com ninguém, não quer se abrir, fica guardando muito aquele sentimento em si. Então, eu acho que isso que pode gerar o maior problema. Vai ficando muito triste. Eu acho que, tipo assim, por isso que é importante uma amizade, que você pode desabafar, pode contar o que está acontecendo com você, mas nem sempre as pessoas sentem essa segurança de poder contar para qualquer pessoa. Eu acho que muitas das vezes depende da pessoa, porque se for uma pessoa tipo, muito tímida, ela já não tem aquele comportamento de se abrir com todo mundo, e ela já for uma pessoa calada, ela vai ficar mais calada ainda. Aí que ela não vai querer se abrir com ninguém, que ela já é uma pessoa insegura e vai aumentar essa insegurança. Se os pais, tem aqueles pais tipo, que são distantes também, que trabalham muito, às vezes a gente conta e até eles mesmos acham que são frescura, mas não é. Aí a pessoa acaba se fechando cada vez mais. Acho que quando aconteceu comigo, apesar de não ser muito forte, eu sempre fui uma pessoa que me abri com meus pais, com todo mundo. Então, eu acho que ajudou bastante, porque eles acreditaram em mim. Então, o silêncio, na verdade, é uma das armas que o agressor tem. Sim. Né? Que ele conta com ela para poder permanecer naquela agressão ali. Como vocês veem, por exemplo, essa questão da agressão como consequência na vida do agressor? Vocês acham que isso faz com essa pessoa, se não houver nenhuma medida que acabe com esse processo, né, que rompa? Como é que vocês acham? O que vocês acham no final das contas vai gerar o quê? Eu acho que no final das contas, ele vai ver a vida dele passando, a vítima vai se tornar uma pessoa normal, como qualquer uma, vai vencer na vida, e ele vai perceber que ele ficou parado no mesmo lugar, que a vida dele não andou. Ele simplesmente parou a vida dele por uma situação qualquer, que muitas das vezes é inveja, por o ato de alguém. Ele vai ter parado a vida dele enquanto... Para falar da vida do outro. Para falar da vida do outro. E quando ele vai ver, o tempo da vida dele já vai ter passado, e ele vai ter perdido com bobeira. E para você, Natan? Na minha opinião, o agressor, ele, com isso que ele está fazendo, ele perde muito tempo, igual a Maria Clara falou, e perde vida social, tudo, a família dele, ele não tem mais contato, e eu acho que isso um dia pode voltar para ele, porque o que você planta, uma hora você vai colher. Muito bem. E para a vítima? Como que você acha que uma pessoa que sofreu bullying, ela supera o bullying? Como é que essa pessoa se transforma depois? Eu acho que quanto mais ela sofrer, eu acho que no final ela vai se tornar uma pessoa muito mais forte. Porque, tipo assim, você sofrendo, você se torna muito mais forte. Você aprende a lidar com aquele veneno, né? Já não vai ser uma coisa, tipo, extrema pra você, vai ser uma coisa comum e você vai saber muito bem lidar com isso. Não vai ser uma coisa tão prejudicante. E até que ponto, né, Celeste, a opinião do outro a meu respeito vai ser capaz de influenciar na minha vida? Porque nós somos seres naturalmente sociais. Né? Isso depende muito, né, Adriana? Qual é o papel desse outro na minha vida? A importância que ele tem para mim. Vocês estão falando aqui, engraçado que quando eu falei do bullying, quando eu tinha a idade de vocês, que eu levei na boa. E quando e adulta, eu já não achei muita graça e me ofendeu. E a gente tocando no assunto, eu lembrei aqui de uma pessoa que fazia. Só que assim, eu não consegui levar na brincadeira, porque foi uma coisa que eu não sabia descobrir sobre mim, porque na verdade o agressor ele pega aquele ponto fraco seu. E às vezes você não conhece esse ponto fraco.
que você acha que é natural, da sua personalidade, que nunca incomodou ninguém. De repente, essa pessoa, aí começa. É como se fizesse um clique. Aí a pessoa começa a botar o dedo naquele lugar onde você te incomoda. E ela sabe que te incomoda e toda vez ela repete aquilo foi me incomodando. Eu fui exatamente isso, eu fui me calando. Não falei no assunto, não estou falando agora. Não falei no assunto e a pessoa ficou, eu não sei qual era a intenção, né? Se era a intenção mesmo era a implicância, né? Só que eu não dei confiança e aí parou por aí, porque a gente é adulto, né? A pessoa não vai continuar. Mas isso me incomoda. Ela parou de fazer, mas isso me incomoda. É uma coisa que me incomoda e não muda em nada a minha vida, né? Porque eu já sou adulta, já era, né? Que tem tempo isso, mas não mudou nada na minha vida, nem na minha personalidade. Por quê? O que o outro, na minha opinião, o que o outro pensa de mim é problema dele, não meu. Porque quem vive minha vida sou eu. Eu acho que como a vítima, como o agressor, ele toca num ponto fraco seu, e se você sentir aquilo mesmo, ele vai continuar batendo naquela tecla sempre para poder querer ser o mal, te botar para baixo mesmo. Eu acredito que seja isso também. Eu acho que a nossa sociedade em geral tinha que aprender a respeitar a opinião. Tipo, a gente tem muito o conceito de aquela pessoa é feia, aquela pessoa bonita. Não existe o feio e bonito. Existem diferenças que a gente tem que aprender a respeitar ao longo da nossa vida. Acabar com os padrões, né? Sim, não existe aquele padrão de beleza. As pessoas são diferentes, entendeu? Bom, o tema tem muita coisa pra gente discutir, nós vamos tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta, né? Café.com. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês. Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul, I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Olá, estamos de volta aqui com os nossos alunos Alana, Maria Clara e Natan, eu e a Celeste. Estamos debatendo a questão do bullying, que envolve amizade, respeito, né? Nós estávamos falando de padrões sociais e o tema é muito interessante. Eu gostaria de convidar vocês que nos assistem, que nos ouvem, né? Através da Rádio Equipe Leopoldina. Então, quarta-feira vai estar disponível esse programa em áudio às 19 horas no www.radioequipeleopoldina.com e na quinta-feira no nosso canal do YouTube, Equipe TV, a partir das 19 horas. É sempre muito bom abrir espaço para vocês virem falar dessa vivência de vocês,
né? Porque vocês estão adquirindo experiências em vários outros fatores, porque vocês agora saíram do reduto familiar e estão no reduto social, Sim. né? Que é um mundo muito amplo. E você, Maria Clara, terminou falando de padrões sociais. Eu quero fazer uma abordagem aqui do nosso tema com um livro que vocês leram, porque ele traz isso. Na verdade, o que enquanto professora, enquanto cidadã, uma observadora dos jovens, o que eu percebo? Eu percebo o seguinte: os jovens, eles têm uma certa tendência à quebra de padrões sociais. Então, às vezes, até o jovem, o adolescente é chamado, apelidado aí de aborrecente, né? Porque ele contesta tudo, ele não aceita, Sim. né? Assim? Só que quando esses padrões sociais sofrem uma mudança mínima, por exemplo, a chegada de uma pessoa que se veste diferente ou que fala diferente, aí acontece um ambiente propício ao bullying. Por que você acha que isso acontece, Maria Clara? Eu acho que nessa idade que a gente tá, que a gente quer mudar o mundo, fazer diferente, fazer acontecer de uma nova forma, reivindicar tudo, a gente tem que tomar certas atitudes, porque o nosso pensamento pode ser esse, mas às vezes dentro da nossa cabeça a gente ainda continua julgando. Então a gente tem que mudar a gente mesmo primeiro, para depois a gente querer mudar as outras pessoas. Então a gente sempre vai encontrar alguém que não está, vamos dizer assim, não seria o caso de feliz, mas que olha algum processo seu, né, de vivência ou alguma estrutura física sua que não agrada, e a gente tem que saber lidar com isso. Geralmente a pessoa quer acabar com esses padrões sociais, mas ela não está preparada para mudar. Para quebrar os próprios tabus. Às vezes ela quer mudar esses padrões sociais, só que ela não está satisfeita com o próprio corpo, com a própria aparência, com o próprio cabelo, com o próprio sorriso. Ela não quer se mudar, aceita. ela não se aceita e ela quer mudar isso. Aí é uma coisa muito difícil de entender. Porque a gente percebe que as pessoas que sofrem bullying geralmente são mais acanhadas mesmo. A gente já falou da questão do silêncio, né, Natan? De o silêncio ser uma arma do agressor. Mas se você perceber, as pessoas que sofrem bullying, elas não são umas pessoas muito sociais, elas são mais fechadas. Sim. E o que às vezes incomoda o agressor. Então, quer dizer, ele quer quebrar o padrão da aceitação, mas ele, na verdade, não consegue respeitar o padrão do outro. Eu acho que por eles vão na pessoa calada com a intenção, sabendo que ela não vai abrir pra ninguém, achando que ela não vai ter aquela coragem. Às vezes, alguns até podem ter, mas tipo, muito difícil. Se vier em mim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu falo bastante, entendeu? Então o outro vai sofrer consequências também. Mas se for uma pessoa mais tímida, o agressor tem a consciência que ela não vai espalhar para todo mundo. Então ele ameaça, continua criticando, porque ao longo da nossa vida sempre vai ter aquela pessoa que critica, sempre. A gente só tem que arranjar um jeito de saber lidar com aquela pessoa, porque aquela pessoa sempre vai mexer com a nossa segurança, aquilo que irrita a gente, faz a gente ficar triste. É, porque geralmente a pessoa não vai, exemplo, fazer bullying com a Maria Clara, sabendo que a Maria Clara, tipo assim, vai contar pro diretor da escola, né? vai reagir. Eles querem pegar uma pessoa que eles sabem que tem essa dificuldade na convivência e que não vai reagir. Pode ser que um dia alguém possa tentar conscientizar ela a reagir, alguém pode perceber a mudança de atitude dela e perceber que isso está fazendo mal para ela e fazer ela tentar se abrir um pouco. O livro que vocês leram, ele traz a questão da Camila, que é a personagem principal, né? E a Camila, ela sofreu uma queda, vamos dizer assim, no padrão social dela, né? Ela era de uma família classe média alta, rica, e o pai perde o emprego, então ela se vê na classe média baixa e chega a morar até num bairro de periferia, né? E quando ela chega nesse bairro, então, ela sofre bullying porque ela se veste como uma patricinha. E às vezes a gente está acostumada a ver o contrário, a gente está acostumada a ver uma pessoa de periferia sofrendo bullying por chegar num lugar que julgam que ela não tem padrão para aquilo. E ela queria mudar a forma dela de vestir pensando nisso mesmo. Não era que ela queria ser diferente, que ela queria se vestir assim. Ela queria se vestir assim porque
ela ficou com medo disso acontecer, e foi o que aconteceu. Só que a mãe dela não deixou ela mudar o estilo dela, fez com que ela vestisse aquelas roupas. E foi o que aconteceu. Ela sofreu bullying, porque as pessoas chamavam ela de patricinha, de metida, várias coisas. E ela queria mudar a maneira de vestir para não acontecer isso. Mas geralmente o esperado, que a gente já ouviu dos outros alunos, era que a menina da periferia sofresse bullying, não a menina que é patricinha, né? Como é que vocês veem essa inversão, já que geralmente a gente discute o contrário? Como é que vocês percebem? Que é questão do ambiente. Porque se fosse uma menina de periferia no meio das patricinhas, ela estaria sofrendo bullying. E quando é uma menina patricinha no meio das meninas de periferia, ela estaria sofrendo bullying. É questão de ambiente. Então a estrutura, os grupos das pessoas influencia muito. Então isso mostra que o bullying, na verdade, ele está em qualquer ambiente. A gente tem muita consciência, eu acho que tipo, só o rico que faz preconceito com o pobre. Não, depende, como a Lana disse, do ambiente. Se eu for rica e estiver num ambiente pobre, sempre vai ter aquele que vai me criticar. A mesma coisa ao contrário. A mesma coisa acontece com a nossa cor. A gente acha que só o negro sofre preconceito, mas se o branco às vezes estiver num ambiente onde só tem negro, os negros também vão fazer preconceito. Entendeu? Não é tão grande assim. Então vocês acham que essa questão ela tá ligada ao humano? Ter uma pessoa, uma minoria, entre aspas, uma pessoa diferente no meio de uma pessoa que se considera igual, mas também tem diferença entre si. Não que as lutas que foram traçadas aí por essas classes que a gente está falando, né, sejam inválidas ou sejam incoerentes, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que no mundo de hoje, que a gente consegue perceber todos esses olhares, ainda não cabem essas situações, né, ou não deveriam caber essas situações, de um achar que é melhor do que o outro, já que está todo mundo ali propício a passar pelos problemas. No livro, a mãe da Camila, a Lídia, ela causa uma situação na filha, que a filha só começa a perceber quando ela quebra esse padrão. Vocês estão lembrados dessa situação que é do garçom, né? A mãe embute nela a ideia de quê? De que ela é melhor do que os outros. Então, a abordagem da família, ela é muito importante. Quando é que ela percebe, Natan, que ela não é melhor do que os outros? Ela percebe que todo mundo é igual quando ela começa a frequentar lugares públicos que ela teve que passar a frequentar quando sua família seu pai perdeu o emprego, teve que mudar para outra cidade, seu padrão de vida abaixou. E porque antes disso ela não conhecia, vamos supor que ela não conhecia o mundo. E ela vivia daquilo que a mãe passava para ela. Aí ela passou a ter convivência com essas pessoas e entender que essas pessoas também tinham sonhos, essas pessoas também tinham problemas, essas pessoas tinham tudo que ela tinha, assim, sentimentalmente. Tinha sonhos, problemas. Não era uma pessoa que... diferente dela. Poderia ser diferente fisicamente, psicologicamente e tal, mas tinha problemas, tinha dificuldades, assim como ela, não era... Pelo que eu entendi, a mãe passava para ela que se essa pessoa que trabalhando de garçom, ela vai viver como ela vai ser garçom pela vida inteira. Ela ensinava a filha simplesmente a não enxergar o outro. Esse é um garçom. Ela não podia dar um bom dia, uma boa tarde, né? Até que ela começa a se ver dentro daquele padrão do garçom. O amigo dela agora é um garçom, a amiga dela agora é uma menina que não tem condição, né, de ter as roupas que ela tem. Então o mundo se abre para ela, né? Então é aquela questão de cair o mundo para você, sabe? E surge realmente uma realidade. Então, acho que a gente deve tratar muito essa questão da realidade. E tem um conto na história, né? Vocês querem comentar sobre o conto? O que vocês acharam da história do conto? Que é aquele conto judaico, né? Entre o sábio e a tagarela. Sim. Né? Acho que antes das pessoas praticarem alguma ação, elas tinham que pensar naquilo
para depois, para ver se aquilo não vai prejudicar a outra pessoa ou até ela mesma. As consequências, né? Sim, sim. Como que é esse conto? Vocês lembram? O conto fala sobre um sábio e uma tagarela. Aí, essa tagarela espalha as coisas do sábio, fala mal dele e tal. E depois ela percebe que errou e vai pedir desculpa. E fala que está disposta a fazer o que for para ser perdoada. E aí o sábio fala, pega um travesseiro, abra ele e jogue as penas ao vento. E no outro dia você volta aqui. E no outro dia você volta aqui. Aí ela fez isso e no outro dia voltou lá. E aí, já estou perdoada? E ele falou, não, ainda não. Agora você vai voltar no lugar que você jogou as penas e vai recolher elas pra mim. Aí ela falou que é impossível. Aí ele falou assim, pois é, por isso que devemos pensar antes de fazer as coisas, ainda mais com a internet, que tudo se espalha rapidamente. Temos que pensar muito antes de fazer uma coisa, porque depois que a gente faz, é muito difícil de recuperar isso, porque se espalha muito rapidamente. As palavras ditas já estão lançadas ao ar, não tem como você recuperá-las, né? Seria impossível a tagarela agora receber o perdão do sábio, porque ela provavelmente tinha feito uma coisa que gerou um transtorno. Um problema que muito grande. Parece que vai ser resolvido ali, mas alguma consequência, quer dizer, ela os anos vão se passar, a vida vai se passar, mas alguma pena daquele travesseiro ainda vai estar solto em algum lugar. Ela achou que, tipo assim, quando ele falou que ela deveria abrir o travesseiro e jogar as penas ao vento, ela achou que seria uma coisa fácil. E depois ele pediu para ela recolher. Aí ela viu que não era tão fácil assim. Porque na hora que a gente fala, que a gente espalha as coisas, é muito fácil. Mas depois, para recolher essas palavras, não é fácil assim. E isso é o que acontece com o bullying, né? Principalmente nessa nossa nova era aí da informação, da informática, que para você colocar uma mentira, né? Ou então contar alguma coisa, um segredo de alguém na internet, ou colocar uma foto indevida lá para todo mundo ver, né? Porque você colocou, né? Já não tem mais volta, né, Maria Clara? Eu acho que vem muito de aceitação e confiança, porque vamos supor que eu mande alguma coisa, um texto explicando minha insegurança para uma pessoa. Eu acho que aquela pessoa é super minha amiga, ela não é tão minha amiga assim, ela espalha isso para todo mundo. E como eu já não me aceitava, aí que eu não vou passar a me aceitar mesmo, entendeu? Esse é um cyberbullying, né? Que aí ela está ampliando. Isso foi, né, na nossa época agora, nos nossos dias atuais, isso tem acontecido muito, né? Na opinião de vocês, aí a gente vai entrar na questão do bullying ainda mais pesado, quando passa a acontecer também agressões físicas, né? Não só psicológicas, mas agressões físicas. Vocês acham, qual é para vocês a medida ou as medidas a serem tomadas em questão do agressor? Porque a gente também não pode achar que é brincadeira e deixar a questão da impunidade, né? Senão fica aí um fio desamarrado. Vocês acham que esse adolescente que é agressor, ele deve ser responsabilizado pelas atitudes dele? De que forma? Eu acho que não é possível, tipo assim, eu acho que não é o certo você tratar a violência com violência. Pra mim, isso é a coisa mais errada que existe. Porque como você vai tratar a violênça com a violência? Você vai estar errando mais uma vez. Então, eu acho que isso é questão de conscientização. Eu sei que pode ser muito difícil, mas nós todos vamos lutar muito para conseguir essa conscientização. Mas como conseguir essa conscientização? Através de quê, por exemplo? Então, diálogo. Eu acho que a gente também, na sociedade de hoje, a gente não vai adiantar só a gente conscientizar. Apesar de não combater violência com violência, você tem que arranjar um jeito de se defender, porque você vai estar lá na hora. Óbvio, aquela palavra do agressor, se ele for uma pessoa mais poderosa hoje em dia, que tem aquele preconceito, mais rico, mais pobre, ele pode conseguir mudar a opinião de todo mundo. Se ele fosse defender, ele pode falar que a vítima também bateu, ele pode trocar a opinião. Mas vocês acham, por exemplo, que caberiam medidas socioeducativas, tipo esse agressor participar
de ações que ajudam instituições? Como é que vocês acham? Porque essa conscientização, a gente sabe que é fazer com que o outro se coloque no lugar daquele, né? A questão da empatia. Mas não é uma coisa tão fácil assim. Tem gente que precisa, às vezes, um reforço para se conseguir chegar nesse ponto. O que você acha, Natan? Eu acho que deveria ser feito movimentos entre a escola, não só a escola, mas como também a prefeitura, promover carreatas, alguma coisa assim, para poder levar... Discutir o assunto. Sim, mostrar a verdade do que é aquilo, a seriedade que é aquilo para o agressor. Pode falar. Eu acho que pode ser tratado psicologicamente. Então, esse agressor, na verdade, vocês acham que ele tem uma disfunção social ali, vamos dizer assim. Sim. Né? Que faz com que ele não respeite. Para ele praticar o bullying, ele tá sentindo ele tá sendo incomodado com aquela pessoa, com a vítima. Mas com certeza realmente muita atenção, porque eu acho que você fica sem saber o que fazer. Aí com certeza se ficar alguma marca, alguém vai perguntar, aquela pessoa te ameaça bater de novo se você contar pra alguém. Aí a pessoa vai se calando cada vez mais, muito difícil lidar com a situação, eu acho. Você pode falar. Voltando ao livro, na verdade, a Camila, com o bullying que ela sofreu, ela conseguiu descobrir falsos amigos e amigos verdadeiros, né? Então, quer dizer, daquela situação do bullying, ela tirou um aprendizado, né? Eu acho que ela se tornou mais forte do que ela já era. Ela deixou de ser aquela menina inocente que todo mundo achava. Ela continuou carregando sua essência, mas mais forte por dentro. E diminuiu a questão de se importar tanto com a opinião do outro, né? Todo mundo tem opinião a respeito, né? Um do outro. Aí eu penso alguma coisa de você, você pensa alguma coisa de mim, mas isso não me dá o poder de ir lá e querer destruir a sua imagem, te diminuir por conta daquilo, né? E o livro traz a questão do Romeu e Julieta, né? E durante o problema lá, o Bruno, que é o garotinho, o rapaz por quem ela se apaixona, ele dá uma esquivadinha ali, né? Como é que vocês veem essa posição aí, por exemplo, vamos pegar as pessoas que estão perto de quem está sofrendo bullying, né? No caso dela é o namorado, que está perto dela, a mãe, que também não acredita nela, o pai, mais ou menos, acredita nela. Então, qual o desafio maior dessa pessoa que está sofrendo bullying? Eu acho que é fazer com que as pessoas não se afastem dela. Porque o Bruno, ele não agiu como Romeu, e sim, ele se afastou dela. Então, eu acho que o maior papel é tentar convencer essas pessoas de que ela estava falando a verdade, que era o que ninguém acreditava, que ela estava falando a verdade. Era muito difícil mesmo acreditar, que estava parecendo que era muito real. Só que eu acho que a pessoa tem que compreender um pouco o lado dela. E eu gostei da atitude do pai dela, de todos ali, ele foi o que mais acreditou nela. Eu acho que o Bruno, ele também ficou com medo de ser julgado por vazar aquelas fotos dela. Ele ficou com medo, eu vou namorar a menina que teve nudes vazado. Como assim? E com outros caras. Com outros caras. Então todo mundo vai me julgar, falar que eu fui traído. Ele ficou com muito medo de ser criticado também. Ele teve muita insegurança em relação a isso, eu acho. Eu acho que antes de acontecer qualquer coisa assim, ela deveria conquistar a confiança e as pessoas que estão ao seu redor ter a confiança nela. Porque se acontece um episódio desse e ela sabe que ela não fez aquilo, que não ocorreu aquilo com ela, as pessoas acreditarem. E não foi isso que aconteceu no livro. Mas ninguém entendia porque ela mesma assumiu que realmente era o corpo dela. Que ela tinha a marca no umbigo e todo mundo reconheceu e tal. E ela mesma falou. Só que ela não lembrava que elas trocavam de roupa juntos e ela tinha a Soraya como uma amiga. E na verdade aconteceu essa armação toda e enquanto elas trocavam de roupa no vestiário, a Soraya foi e tirou uma foto dela. Ela não estava completamente nua, estava de lingerie. Só que mesmo assim eles fizeram uma montagem e colocaram ela como se ela estivesse nua e ficou muito real.
ficou muito real. E a gente percebe, né, em algumas cenas até já retratadas em filme e às vezes até na realidade quando acontece perto da gente, que o agressor ele também conta com a falta de coragem de quem está assistindo. Sim. Então eu estou vendo uma criança ou um jovem aqui, que está todo mundo rindo dele em volta, às vezes você está indignado com aquilo, né, um adolescente, um outro adolescente, uma outra criança, mas ele não tem a coragem de se levantar e falar, opa, não faz isso com ele, porque ele tem medo de ser a próxima vítima, né? Então você tem, o que a gente está chegando acho que no consenso final aqui, é que tudo parte primeiro do que você falou, como eu me vejo, né? Então a partir do momento que eu sou uma pessoa que convive no meio social, eu tanto posso ser a vítima, quanto eu posso ser o agressor. E não existe um padrão, né? Não é menino que é agressor, não é menina que é agressor, né? Então é a gente parar e pensar mesmo, se ver de forma crítica e perceber que a gente influencia sim na vida do outro, né? Como a gente vai influenciar e como a gente vai deixar que esse outro influencie a vida da gente. Né? Eu fiquei muito de ouvir o relato desse livro, né, da história e tal. Eu fiquei até com vontade de ler o livro. É muito interessante. O que acontece é que... Você me empresta? Eu queria saber de vocês o que essa história desse livro deixou para vocês como lição, como aprendizado. E qual que é a importância dessas leituras para vocês na escola, na vida de vocês? Queria saber de cada um de vocês um pouquinho do que vocês tiraram de experiência, né? Vocês não viveram isso, mas você lendo o livro, né? Você se coloca no lugar da pessoa e aí vocês têm a opinião de vocês e trazem, sempre guardam um pouquinho, né? Para vocês crescerem. Para mim esse livro ficou muito marcado na minha vida, até hoje foi o melhor livro que eu já li. Achei muito interessante e acho que realmente isso sim é uma história de superação. Que ela conseguiu, apesar de tudo, ela conseguiu enfrentar as dificuldades, dar a volta por cima, conseguiu participar da peça, que era o tão realizado, o tão sonho dela, que ela queria realizar, e ela conseguiu realizar, passou por cima de todas as pedras no caminho e conseguiu realizar o sonho. Eu acho que esse livro deixou uma mensagem muito bonita pra gente. Que tudo aquilo que eu falar, a gente tem que ter consciência que não vai ser deixado em vão. Qualquer pessoa vai ler, qualquer pessoa vai ouvir, e você tem que estar disposto a apurar as consequências, porque sempre vai ter uma consequência, seja ela boa e ruim. No caso da Camila, do livro, ela teve que se esforçar muito pra conseguir o apoio das pessoas que muitas das vezes ela achava que era sua amiga, mas não era. Então, eu acho que deixou uma mensagem no qual a gente tem que ter consciência e saber confiar nas pessoas certas, antes de sair falando para todo mundo. Eu acho que você deve reconhecer quem está à sua volta, porque no livro a Camila era amiga do Tadeu antes e depois ele ajudou a Soraya, que também fingiu ser amiga dela, a fazer a montagem com ela. E ali ficou a Elô, que era muito amiga dela desde o começo. Então você deve reconhecer as pessoas que estão ao seu lado, independente de qualquer coisa. Vamos viver bem, né? E qual que é a importância desse tipo de leitura para vocês? Eu acho que com essas leituras a gente consegue absorver cada vez mais conhecimentos. E quanto mais a gente vai absorvendo, mais a gente fica consciente daquilo que é certo e aquilo que é... Eu acho que essas leituras fazem a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro. Porque enquanto a gente está lendo o livro, não é a gente que está lá. Ou é um livro, ou um filme, não é a gente que está lá, mas a gente sofre junto com a pessoa. Então eu acho muito importante isso, que a gente se coloca no lugar da pessoa. E é uma experiência maravilhosa. Para você, Nathan? Eu acho a mesma coisa da Alana, eu estava pensando no mesmo sentido, porque você pode se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. E ler o livro foi uma boa experiência para mim. E não fica só na escola. Garanto que vocês comentaram isso no clube, onde vocês vão, em casa, né? Entre os amigos lá do grupinho da igreja, né? Então é uma sementinha que é plantada aqui, mas ela vai criando raminhos. Eu fico, gente, eu quero ler muito mais livro desse, só que eu não consigo escolher um livro. Eu falo assim, nossa, vou pedir a Adriana para escolher livro para mim. Vamos fazer um banco de livros. Vamos fazer um banco de livros. Qual é o nome do livro mesmo? Veneno Digital. Veneno Digital. Foi muito bom. Meninos,
Adorei a participação de vocês, nós adoramos. A gente também. E é muito legal ver o quanto vocês estão crescendo conscientes, né? Pessoas que respeitam o próximo, que amam o próximo, né? E é muito legal, muito bom. E eu acho que a mensagem que fica, né, Celeste, é essa: você na vida pode escolher, você vai ser vítima ou você vai ser agressor, né? Se te colocarem no papel de vítima, se fortaleça, conte com as pessoas, procure, ninguém está sozinho, né? Bullying não é brincadeira, bullying é coisa séria, é crime mesmo, pode afetar de forma extremamente negativa a vida de alguém. Então, que sejamos cidadãos mesmo, do bem, né? Não vamos falar aquilo que não sabemos, né? E se sabemos, vamos medir se devemos falar. E eu acho que é essa mensagem, né, Celeste? De respeito. Mensagem, né? Isso mesmo, eu ia falar isso, respeito, né? A gente tem que respeitar o outro na essência dele. Você não pode querer ser o outro ou ser que o outro seja igual a você. Cada um, né? É cada um. Cada um é de um jeito, a gente sempre ganha quando a gente soma o que você é com o que eu sou. Uhum. A gente sempre aprende um com o outro, né? E eu acho que é isso, o respeito e essa vontade de crescer junto, né? Sim. Eu até lembrei do papelzinho que a Adriana entregou na sala, do biscoitinho lá, que você abre, aí tem um papelzinho. Biscoitinho da sorte. Aí o que eu peguei estava escrito que a gente não pode escolher o que vamos plantar, mas a gente pode escolher o que a gente... Não, a gente não pode escolher o que vamos colher, mas a gente pode escolher o que vamos plantar. Então, se você plantou uma coisa boa, você vai colher essa coisa boa. Com certeza. O Natal falou mais cedo. Pode até demorar, mas você vai conseguir. Uma hora vai. Tá tarda, mas não falha. Ficamos por aqui então, meninos. Foi um prazer. Obrigada, Celeste. Muito obrigada a vocês, tá? Obrigada, Adriana, pela parceria, né? E agradecemos a todos. Até uma próxima vez. Com certeza. Até. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com.com